Boa tarde a todos. Boa tarde aos que estão aqui presentes na nossa casa, na nossa sede. Boa tarde também àqueles que nos acompanham pelo Facebook. Sintam-se todos abraçados e acolhidos pela nossa sociedade. Aqueles que desejarem a magnetização da água, já podem ir separando um copinho, uma garrafinha, um recipiente qualquer, porque ao final da atividade os benfeitores espirituais farão a sua magnetização. Lembrando a quem gostar de aprender um pouco mais sobre o Espiritismo, a casa oferece alguns cursos que vão ter início agora em março. Para maiores esclarecimentos, vocês podem se dirigir à recepção. E tem desde o início, para quem não conhece nada do Espiritismo, até para quem já tem um pouco mais de conhecimento. Para saber um pouco mais sobre o Espiritismo, temos várias áreas de estudo. Então eu peço a todos que me acompanhem no início da prece, na abertura, acalmando seus corações, as suas mentes, buscando um recolhimento íntimo, pensando na figura meiga de Jesus, pedindo a Ele que esteja conosco, facilitando os ensinamentos que Ele trouxe à Terra, para nós que aqui estamos em busca desse aprendizado, para colocá-los no nosso dia a dia. Pedimos aos benfeitores, amigos, abnegados espíritos que nos auxiliam nessa casa, que nos amparem durante toda a atividade, que nos ajudem na compreensão dos ensinamentos do Mestre. Que através da exposição doutrinária possamos compreender um pouco mais desses ensinamentos que o Mestre nos trouxe, nos tornando pessoas melhores, mais benevolentes, caridosas, amorosas com o próximo, mais indulgentes e perdoando mais. Assim, certos de todo esse amparo, de todas essas bênçãos, pedimos para iniciarmos a atividade da tarde de hoje. Que assim seja. A palestra hoje será conduzida por nosso irmão Paulo Semnes, que vai falar sobre os vícios e as paixões. Bom trabalho, Paulo. Obrigado. Mais uma vez, boa tarde a todos que estão presentes e aqueles irmãos que se encontram nos lares também. Nós nos assustamos muitas vezes. Olhamos o nosso planeta, a situação em que se encontra, a tristeza em ver tantas doenças, fome, as chamadas misérias humanas. E nos perguntamos, por que estamos passando por tudo isso? Será a ira de Deus contra nós? Não. Porque nós cristãos, espíritas, conhecemos um pouquinho desse Deus e sabemos que Ele é todo amor, que Ele é toda luz, que Ele é paz e que Ele é consolo. E Ele envia para nós, nos momentos difíceis, anjos queridos, benfeitores, em particular, um anjo da guarda para cada um de nós. Mas por que a gente passa por todas essas turbulências? Medo, nos assustamos. Quem perdeu o controle de tudo? Foi o planeta? Ou foi esses que habitam aqui esse planeta? O tema é os vícios e as paixões. Não existem paixões irresistíveis que a vontade não possa dominar, mas normalmente nos falta o quê? Nos falta a vontade. Allan Kardec
no Livro dos Espíritos, a questão 911. Vícios e paixões. Qual a diferença entre vício e paixão? Ou seja, a paixão é um estado semelhante ao de um vício. Em uma droga. A paixão, se nós não tivermos domínio dela, ela se torna um vício. Como existe vício para tantas coisas, bebida, álcool, tantas outras expedições que nos levam ao mundo. Então, a paixão é um estado semelhante ao de um vício em droga. E esta fronteira está na fronteira com transtornos. Se nós nos deixarmos envolver, não ter um controle sobre a paixão, ela nos leva a transtornos. Nós vamos perder o controle da nossa vida. Nós vamos perder o rumo. Será que essa situação toda que estamos passando não é por essa falta de controle? A ganância, o poder, são descontrole do homem. Uma linha de pesquisa italiana está estudando justamente o momento em que a paixão se torna patológica e salta para o transtorno. Já estão estudando este momento em que uma paixão desenfreada vai se tornando um transtorno. Nós que estudamos a doutrina, a gente sabe que se torna obsessão. O que é uma obsessão? É um comando de um ser ao outro, por uma paixão desenfreada, por um ódio, por um amor intenso. O que é uma paixão patológica? O amor patológico se caracteriza pelo comportamento de prestar cuidados, atenção ao parceiro de maneira repetitiva e desprovida de um controle em um relacionamento principalmente amoroso. Quando se perde o controle daquela relação, o ser já quer dominar o outro. Mesmo uma mãe com um filho, um casal. Momento que nós perdemos o controle de uma situação e queremos comandar, é um perigo. Porque aí nós já estamos deixando nos levar para uma patologia que vai gerar um transtorno no espírito. Nos leva até à loucura. Aquelas paixões desenfreadas que levam até a cometer suicídios, assassinatos. A gente já viu vários casos assim. E o que o Espiritismo diz sobre os vícios? Podemos definir vícios como sendo tendências comportamentais e cultivo de valores que impedem ou prejudicam o nosso progresso espirituais, tais como fixações em ideias, emoções e ações negativas ou que nos desequilibram. A paixão chega até nós através da providência divina para nós fazer construções. Paixões pela música, pela arte, pelo esporte, pela doutrina espírita. Eu gosto, quero aprender, eu quero crescer. Então as paixões foram criadas para nós crescermos. Mas no momento em que nós
nos deixamos envolver por elas, aí está o sinal de alerta. Aí nós temos que procurar o controle. E o que representa as paixões? Esse é um comentário que está no livro do Allan Kardec, né? Que eu vou ter que ler aqui. São alavancas que decuplicam, aumentam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. É uma alavanca preciosa para mim crescer e evoluir. Como eu falei há pouco, as paixões pela arte, né? Por Deus, por Jesus. São essas paixões que nós temos que manter em nós, que Jesus traz para nos auxiliar para o nosso crescimento. Mas em vez de a dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, daí ele cai no excesso. E a gente já sabe que todo excesso tem uma causa. Tem fator lá adiante. E a própria força, essa alavanca que estava nos servindo para nós crescermos, que nossas mãos poderia ser o bem, ela recai sobre nós e muitas vezes nos esmaga. Então, nós temos que ter um controle dessas paixões. Todas as paixões têm princípio num sentimento. E esse sentimento vai me levar a uma causa, numa necessidade natural. O princípio das paixões não é mal, diz Kardec aqui, visto que reposa sobre as condições providencial de nossa existência. E a paixão propriamente dita é o exagero dessa necessidade. E nós podemos controlar? Nós podemos controlar. Vamos ver mais adiante. Ela está no excesso e não na causa. Esse excesso torna-se um mal quando tem por consequência um mal qualquer. Agora, toda a paixão que aproxima o homem da natureza animal o distancia da natureza espiritual. Quando começo a perder o controle da minha vontade e deixo-me dominar, eu estou me entregando a forças primitivas. Eu vou começar a agir primitivamente. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal, já é o contrário, anuncia a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Aí eu já tenho um controle. Se eu estou agindo adequadamente. E eu começo a ser envolvido por algo que me puxa, uma situação que aconteça, que vai me descontrolar, que a gente muitas vezes faz mau uso das coisas que a gente vê, né, e do que presencia. Muitas vezes não é aquilo que a gente está pensando, mas a gente inculca, põe coisa na cabeça e se deixa levar. Mas se eu conseguir ter esse controle, se eu conseguir controlar, aí eu estou predominando. O espírito predominando a matéria. Vou pedir ajuda para os benfeitores, para tirar essas ideias da minha cabeça, e aí estou dominando. E aí eu me aproximo para a perfeição, o crescimento espiritual. Então, tudo nos leva, as paixões nos leva pela vontade.
de deixar-nos envolver ou dominar elas. Quando perguntei a situação do nosso planeta, é porque muitas vezes o homem se deixa dominar pelas más paixões e se perde na caminhada. Algo que seria um benefício se torna uma coisa prejudicial para ele e para aqueles que estão à sua volta. Então nós temos que ter o controle. Eu não ajo assim, eu não sou assim, não é de mim. Eu não tenho tendências más para prejudicar. Você está vendo essas ideias, esse pensamento? Deve ser de algum lugar. E eu tenho que trabalhar isso, e eu tenho que fazer a minha prece e pedir o apoio do plano espiritual. Na questão 907 do Livro dos Espíritos, o princípio das paixões, Allan Kardec pergunta para os benfeitores: sendo natural, é mal em si mesmo? Ele explica: não. Porque a paixão está onde? A paixão está no excesso provocado pela vontade. E quando eu perco esse controle, eu vou falhar. Pois o princípio foi dado ao homem para o bem, como a gente viu no início. E as paixões podem conduzir a grandes coisas, grandes progressos, ou destruir. Não somente nós, porque eles estão à nossa volta. O abuso a eles se entrega é que causa o mal. E a gente passa, às vezes, as misérias por abuso de terceiros, somente esses que nos comandam, que deveriam nos dar o exemplo, né? Mas não cumpre. O abuso e o exagero do poder. Na questão 908, Kardec pergunta: como definir o limite? Tem que ter um limite em que as paixões deixam de ser boas ou más. Como é que eu vou definir esse limite? Aí ele dá uma explicação aqui, que eu acho fora de série, sobre o cavalo. As paixões são como um cavalo que é útil quando nós estamos no controle. Ele trabalha para nós, ele nos serve a montaria para nos levar a conduzir a lugares, quando nós temos o comando dele. E que é muito perigoso quando ele é que domina. Isso aí me lembra daqueles, quando eu era guri, assistia muito Faroeste. Aquelas carruagens, 6 cavalos correndo ali, conduzindo várias pessoas de um lugar para o outro. Daqui a pouco chega aqueles bandoleiros, começa o tiroteio, atinge o condutor da carruagem, os cavalos perdem a noção, disparam e a gente sabe os danos que causam. E a nossa vida é assim. Nós conduzimos o nosso corpo, né, como a gente viu no estudo. A vontade vem do espírito. Muito se dizia antigamente que a carne é fraca. A carne não é fraca. Quem é fraco é o espírito, que se deixa levar. Como todo mundo fala, nós somos conduzidos por elas. E chegamos nessas condições, muitas vezes, desorientados, perdidos, perdemos o rumo, praticamos atos contra a lei de Deus, contra a lei do homem e nos prejudicamos. Ultimamente, quantos casos de assassinatos aí, né? De mulheres, principalmente.
que as pessoas não querem, não aceitam a separação. Não, se não é comigo, não é com ninguém. Aí causa um prejuízo para os filhos, para a pessoa que diz amar, né? E no fim enlouquece, muitas vezes até tira a vida. As paixões desenfreadas, sem controle, e se tornam obsessões, tanto na vida familiar, como também no nosso ambiente de trabalho. Recebemos um cargo ali e queremos, agora quem manda aqui sou eu. Acabamos com aquele harmonia, com aquele grupo que trabalhava de acordo com as necessidades. Agora vocês vão fazer o que eu mando. Então, nós temos que ter controle. É isso que nos faz ficar doente. Por que nós adoecemos? Nós vimos no grupo de estudo hoje também de tarde. Nós provocamos isso, porque nós nos deixamos arrastar pelas paixões. Reconhecei, pois, uma paixão, quando ela torna-se perniciosa, a partir do momento em que não podeis governá-las, e que ela tem por resultado um prejuízo qualquer para vós e para outros. Não é só para mim, como a gente comentou há pouco. O chefe de família no comando, se ele perde o controle, todos vão ser prejudicados. E existe uma maneira de eu trabalhar essas más tendências. Eu tenho apoio do plano espiritual, eu tenho apoio do plano espiritual superior, e eu tenho apoio do plano espiritual inferior. Pois no momento que eu deixo me levar, eu estou sendo dominado pelas forças inferiores. Eu vou ter que, talvez chegue um ponto que não tem mais salvação. Mas, se eu sou um homem de bem, eu pratico minhas preces, eu respeito um pouquinho das leis de Deus, eu peço ajuda, eu tenho o apoio desses benfeitores que nós vamos ver agora adiante. Essa passagem está no capítulo 28 do Evangelho, no item 20. No combate aos vícios e paixões, é importante manter-se vigilante. Nós temos que estar sempre vigilante. Quando surge em nós um mau pensamento, podemos imaginar um espírito malfazejo a nos atrair para o mal. Mas a cuja atração somos totalmente, aí que vem o problema, livres para ceder ou nos deixar envolver. Aí está a escolha. Ou resistir. Para ceder ou resistir. Como se tratasse das solicitações de uma pessoa viva. Uma pessoa querendo nos envolver em coisas negativas. Não, deixa para lá, não. Então eu não vou. Eu sei o que é certo. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que por seu lado, o nosso anjo da guarda, ou o espírito protetor, combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que vamos tomar. Ele não interfere, ele só aguarda, mas está sempre vibrando para nós os melhores pensamentos, as melhores intenções, para que nós possamos captá-lo e seguir o caminho certo. Mas muitas vezes a gente está tão cego, aquela cegueira que a gente não consegue enxergar nada na frente, e deixamos nos envolver pelas sombras e praticamos atos
que mais tarde nós vamos nos arrepender profundamente. A nossa hesitação em praticar o mal, hesitação em praticar o mal, é a voz do Espírito bom, a se fazer ouvir pela nossa consciência. Está em Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Temos a questão 909. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Kardec pergunta para os espíritos. E eu pergunto, podemos, pelos nossos esforços, vencer as más tendências? E a resposta é sim. E ele nos esclarece que algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Esta vontade que nos estaciona muitas vezes. E ele diz aqui, quão poucos dentro de vós fazem esforços. Muito pouco. Para vencer as más tendências, para crescer. Da questão 910, o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? Será que estão aí para fazer isso? Para nos ajudar a dominar nossas más paixões? Eles respondem, se ele ora a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em sua ajuda. Porque é a missão dos espíritos. Deus nos enviou, em particular o nosso anjo da guarda, e a todos esses benfeitores, para nos auxiliar, nos proteger e nos ajudar, nos animar nesta nossa caminhada. Que é difícil. Nosso planeta está passando por situação difícil. Agora imagine se nós não temos, se nós deixamos de lado esse apoio, fica mais difícil ainda. Muitas vezes a gente já levanta cansado, a gente faz uma prece, se renova. Mas e esses, coitados desses irmãos, que nem se lembram desse Jesus querido, oferecendo seus braços. A última questão, aliás, a penúltima, 911. Não é paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha poder para superá-las? Isso que é interessante, a resposta. Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade não está nos lábios. Elas querem, mas estão contentes que assim seja. Muitas pessoas gostam de ficar naquele campo de conforto. Não quer fazer esforços para se melhorarem. E até pede para os outros, vai na sociedade espírita hoje? Sim. Pode orar por mim? Posso. Pode levar meu nome? Posso. Mas muitas vezes quando se faz essa comunicação, a pessoa está distraída lá em casa, assistindo uma novela, filme, ou está em outros lugares, menos naquele momento em que está recebendo a oportunidade da transmissão das energias. Então, falta vontade, né? Eu não faço nada, só quero que ser ajudado. Então, querer é da boca para fora, agora se esforçar para se melhorar é outra. Quando se crê, não pode vencer suas paixões, é o perigo. É que o espírito nela se compraz em consequência de sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. As vitórias são para eles um triunfo do espírito sobre a matéria. Quando eu consigo dominar essas más tendências, essas paixões sombrias, aí eu já estou tendo uma vitória e um triunfo sobre o comando do espírito sobre a matéria. A última questão, a 912.
que é uma resposta curtinha. Qual é o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corporal? Ele nos responde: praticar a abnegação de si mesmo. Ir à luta. Fazemos esforços pela nossa vontade. Nós estamos aqui no mundo, fomos colocados aqui, mas não fomos colocados de qualquer jeito. Há um planejamento espiritual para vencermos as nossas paixões inferiores. É uma oportunidade a reencarnação, de crescermos como espírito, de compreender as leis divinas. Porque as leis dos homens, elas mudam a todo momento. Favorece a uns, favorece a outro. Mas as leis de Deus são imutáveis. É sempre aquilo. É uma regra. Então, o momento hoje, que nós estamos passando por toda essa turbulência, como a gente viu no início, fome, miséria, dor, é para nós crescermos com isso, aprendermos e seguirmos a lei de Deus. Nós estamos aqui hoje, nesse planeta, porque nós desobedecemos. Estamos aqui para aprender, para progredir e não errar mais. Procurar eliminar essas influências negativas. E temos todo um plano espiritual a nos apoiar. E sucumbimos porque damos mais importância ainda pelas coisas do mundo, pelas paixões, pelos vícios. Obrigado pela paciência de todos. Fico agradecido. Possamos retornar para os nossos lares compreendendo um pouco mais por que sofremos. Assim seja. Obrigada, Paulo. Então, vamos nos encaminhando para o final da nossa atividade, que é o passe. Eu peço a todos que se concentrem para que possam realmente receber esses benefícios do passe. Então, eu peço aos aplicadores que se posicionem. Ou ainda com os corações asserenados, buscando ainda essa conexão com o alto, pedimos aos benfeitores, amigos, abnegados amigos espirituais, que sempre estão nessa casa nos orientando e nos amparando, que nos envolvam em luz, em amor, em paz, em harmonia e equilíbrio. Que cada parte do nosso corpo físico receba essas bênçãos, esses fluidos benéficos, elevando o nosso ânimo, a nossa fé, a nossa perseverança no trabalho do bem e na melhoria espiritual. Pedimos aos benfeitores que visitem os nossos lares, e que os nossos familiares também recebam essas bênçãos, esses bálsamos de amor, de luz e de paz. Rogamos ainda que esses benfeitores magnetizem as águas expostas e que nelas seja colocado o remédio necessário para cada um. Assim, cheios de gratidão, pedimos a autorização para encerrarmos a atividade da tarde de hoje. Que assim seja. Muito boa tarde a todos, que todos nós possamos voltar aos nossos lares tranquilos e acompanhados dos nossos protetores. Até a semana que vem, se Deus quiser.